Bom, são 6 horas e a gente dá início à nossa reunião do dia 20 de setembro de 2022. E hoje o tema que a gente vai discutir é um tema que é um tema polêmico, um tema interessante. Entretanto, é um problema difícil de ser resolvido, né? E esse artigo que a Jennifer está trazendo para a gente é um artigo que saiu num suplemento do Gastroenterology de 2019 e que já fazia algum tempo que a gente queria apresentar para vocês sobre a possibilidade, né, de detecção do câncer pancreático precoce. Quais são hoje as oportunidades e quais são hoje os desafios para que a gente consiga fazer isso, né? Diferentemente do câncer gástrico, que é tão já elucidado, né, pela prática clínica diária e também pelos grupos médicos ao redor do mundo. Então a Jennifer vai apresentar esse trabalho, que é uma revisão, né, daquilo que a gente pode esperar, né, se é possível, entre aspas, a gente fazer o diagnóstico de câncer pancreático precoce. Sempre lembrando que o câncer de pâncreas já existem estatísticas, né, epidemiológicas que o câncer de pâncreas vai com certeza suplantar nos próximos anos o câncer de cólon ou chegar bem perto das suas estatísticas, né? Só que é um câncer que tem um prognóstico comparado ao de cólon muito pior, além de ser de muito pior tratamento. Então, Jennifer, fica à vontade. Mais uma vez, bom dia a todos, para que a gente possa discutir esse trabalho que é realmente bem interessante. Obrigada, doutor Celso. Então, começando aqui. Opa, pronto. É, Como o doutor Celso bem colocou, né? A gente sabe que atualmente a maioria dos pacientes com adenocarcinoma pancreático ductal, eles apresentam a doença localmente avançada ou já metastática no diagnóstico. E apenas 15 a 20% são candidatos à ressecção cirúrgica. E esse tumor, ele tem um prognóstico muito ruim, né? Com uma sobrevida extremamente baixa, principalmente quando ele é encontrado nessas fases mais tardias. Estudos recentes têm avaliado lesões assintomáticas, subcentimétricas, em achados de exames de imagem. E nesses estudos, essas lesões, elas revelam taxas de sobrevivência maiores, apesar de nem sempre ser possível a cura da doença. Muitas vezes é possível, né? Então, assim, como a gente consegue melhorar essa taxa de detecção precoce? E isso é um grande desafio para a gente. A US Prevention and Screening Task Force, que é o Centro de Prevenção, né, de Doenças dos Estados Unidos, ele definiu o screening na população geral da, do adenocarcinoma ductal pancreático como nível D. O que isso significa? Que atualmente ele não ajuda e ainda pode atrapalhar. E por que seria isso, né? A gente tem uma baixa incidência do adenocarcinoma ductal pancreático na população por enquanto, né? Como o Dr. Santos disse, de 12 para 100 mil habitantes. E isso reduz a possibilidade de pré-teste de um teste laboratorial ser verdadeiramente positivo. E acaba levando a um overdiagnosis, né? Que seria o quê? Ele submete muitos pacientes que não têm o câncer, mas têm que vem com o teste como verdadeiramente positivo. Então, você submete ele a exames de imagem, a uma ansiedade, né, com a probabilidade de um câncer super letal e sem a pessoa ter realmente essa doença. E acaba estigmatizando, às vezes a pessoa não consegue, vai continuar fazendo, né, testes e testes até por medo dessa doença, né, sem fim. E falta de marcadores tumorais específicos para os pacientes assintomáticos e indicados à vigilância também no mercado hoje em dia. Não temos, né, marcadores específicos para esse tipo de paciente. E como é possível a gente evitar esse overdiagnosis, né, o super
diagnóstico dessas lesões e focar na detecção precoce do adenocarcinoma ductal pancreático. Então, primeiramente, é importante definir os subgrupos de risco e quantificar o grau de risco relacionado a esses pacientes. E aí definir quando iniciar e a frequência da vigilância nesses indivíduos de alto risco. E também as modalidades, né? Marcadores e exames de imagem que vão ser utilizados na vigilância. E os subgrupos de risco atualmente estudados são esses aqui, que são os pacientes com adenocarcinoma familiar, pancreático, uma história de pancreatite aguda ou crônica, cistos mucinosos pancreáticos, que podem malignizar, e pacientes idosos com diabetes recém-diagnosticada. O objetivo desse estudo é discutir os primeiros três subgrupos, os últimos três subgrupos de potencial de alto risco para o adenocarcinoma ductal pancreático. A história de pancreatite aguda ou crônica, cistos mucinosos pancreáticos e pacientes idosos com diabetes recém-diagnosticada. E discutir as modalidades diagnósticas vigentes e emergentes possíveis para a localização precoce desses indivíduos e em vigilância dessas lesões, tanto císticas quanto não císticas. Então, a pancreatite é um fator de risco associado para o câncer de pâncreas. Alô? Estamos te ouvindo, Jennifer. A pancreatite crônica de longa data é um forte fator de risco. E o período entre o diagnóstico da pancreatite crônica e a pancreatite, ou o adenocarcinoma ductal pancreático é de 1 a 2 décadas, quando não ocorre nos primeiros 2 anos de diagnóstico. Uma meta-análise recente, que incluiu 3 estudos, excluindo o câncer que ocorre nos primeiros 2 anos após o diagnóstico de pancreatite crônica, encontrou um risco de adenocarcinoma ductal pancreático ao longo da vida de 16 vezes maior, comparado à população normal. Desculpa. E apesar de ser um número alto, menos de 5% dos pacientes com pancreatite crônica vão desenvolver o adenocarcinoma pancreático ductal. E ainda é uma causa rara, apesar da gente ter um número alto nesses. Ter uma relação com essa doença. Já a pancreatite aguda, que aparece geralmente 1 a 2 anos antes do diagnóstico do adenocarcinoma, geralmente é um resultado da obstrução ductal relacionada ao tumor que começa a se desenvolver. Então, ele é, na verdade, uma manifestação clínica do adenocarcinoma. E ele é encontrado em aproximadamente 5% dos casos de adenocarcinoma. No entanto, se você tem uma pancreatite aguda, a chance disso ser causado por um adenocarcinoma é de aproximadamente 1%, não é um valor muito alto. E como apenas uma pequena porção da pancreatite, tanto aguda quanto crônica, vai desenvolver um adenocarcinoma esporádico, usar esse subgrupo como um potencial de triagem de alto risco na detecção precoce vai precisar ainda exigir um subconjunto de risco com um risco mais alto ainda. Ou seja, ele é um grupo de fator de risco, mas você utilizar simplesmente a pancreatite como um fator de risco ainda vai dar ainda um overdiagnosis nesse subgrupo, né? Ainda é necessário mais estudos para tentar identificar subgrupos dentro da pancreatite, tanto aguda quanto crônica, para poder realizar a vigilância, ainda não bem estabelecidos. E as lesões precursoras císticas do câncer de pâncreas. Até 15% dos adenocarcinomas ductais vão surgir de cistos pancreáticos mucinosos, que inclui os IPNMs e as neoplasias císticas mucinosas. Os IPNMs são os mais frequentes, eles são categorizados de acordo com a extensão do envolvimento do pâncreas, né? Tem-se os IPNMs de ducto principal, que são em torno de 15 a 20 desculpa,
21% dos IPNMs, eles são localizados na cabeça pancreática e eles são caracterizados por uma dilatação segmentar ou difusa do ducto pancreático maior do que 5 milímetros, tendo excluído outras causas para essa dilatação. Os branch ducts IPNMs, né, que são os IPNMs de ductos secundários, eles são em torno de 41 a 64% dos IPNMs, a maioria. Ele pode ocorrer em todo o pâncreas, tendo uma certa preferência pelo processo uncinado. Frequentemente, eles são multifocais, têm um arranjo unilocular ou tipo uva multilobulado, que se comunica com o ducto pancreático principal. E os tipo mistos, que são entre 22 e 38% dos IPNMs, e eles têm ambos os critérios dos IPNMs de ducto principal e secundários, né? Seriam com um IPNM de ducto secundário com dilatação do ducto principal. Aí a gente vê as chances de adenocarcinoma nos estudos encontrados nessas populações de 11 a 80% nos adenocarcinomas de ducto principal e de 20 a 65% nos de padrão misto. Portanto, essas duas populações geralmente já são encaminhadas para o procedimento cirúrgico quando é encontrado. Já os tipos BD e PNM giram em torno de 1 a 36% nos pacientes operados, na amostra já de pacientes operados por esse tipo de lesão de PNM de ducto secundário. Ou seja, aqui a gente ainda já tem uma amostra de casos mais sugestivos de adenocarcinoma que foram operados, e nisso foi em torno de 1 a 36%, e esse é o grupo que geralmente precisa de uma melhor vigilância, quer dizer que eles podem ser submetidos a alguma vigilância, e aí sim é um subgrupo muito, muito bom para a vigilância do adenocarcinoma pancreático. A, a, inci- a incidência relatada do adenocarcinoma concomitante ao IPNM varia de 2 a 11%. O que seria isso? Você ter um carcinoma junto com o IPNM, porém não no IPNM, não é uma malignização do IPNM. Então, a detecção de um carcinoma concomitante também é um foco importante na estratégia de prevenção da prevenção dessa doença. Os fatores de risco, né, que se associam ao IPNM de ducto secundário para o adenocarcinoma são a idade, a presença de diagnóstico recente ou piora do diabetes e a presença de pancreatite crônica. E a gente pode se utilizar de métodos de imagem para avaliação dessas lesões, e isso pode ajudar na detecção dos IPNMs e dos IPNMs de ducto secundário. Para a detecção do IPNM, geralmente acontece como um diagnóstico incidental, nesse subgrupo de pacientes assintomáticos ou com sintomas inespecíficos de exame de rotina, como dor abdominal, náusea e mal-estar. Então, ele é identificado primeiramente em tomografias, ultrassons, até ressonâncias quando a gente vai investigar alguma outra causa, mas eles não têm sintomas relacionados ao branch duct IPNM. A dor abdominal, a náusea e o mal-estar, geralmente eles têm relação a alguma outra causa e que aí acha no exame essas lesões, né? Por exemplo, uma gastrite, uma esofagite. Já os IPNMs que têm relação à transformação maligna, eles podem ser sintomáticos. E aí eles podem levar a uma dor nas costas, tem relação com perda de peso, diagnóstico de diabetes recente e icterícia obstrutiva. A tomografia é o método ideal na avaliação inicial dessas lesões. Ela vai ter uma acurácia de 56 a 85% e é o método para a gente iniciar a investigação. A ressonância ela vai trazer para a gente mais informações. Ela tem ele tem um bom nível diagnóstico para o Branch Duct PNM, uma sensibilidade de 88%. Avalia melhor a relação com o ducto pancreático principal e a detecção de sinais de malignidade.
E quando associado a secretagogos de secretina, permite avaliar a anatomia ductal pancreática. O bom da ressonância é que ela não tem radiação, que permite um método seguro para o follow-up frequente e em crianças, ainda em fase de crescimento. A desvantagem desse método é que tem uma resolução espacial um pouco pobre, baixa sensibilidade para calcificações e suscetibilidade a artefatos pelo movimento, né? É necessário que a pessoa fique muito parada. Às vezes, uma respiração abdominal pode atrapalhar o resultado do exame. A ecoendoscopia, ela tem a melhor resolução de imagem e ela é útil na dúvida diagnóstica dos IPNMs ramificados de ducto secundário e nos BDI-PNMs com sinais de preocupação na tomografia ou na ressonância. E ele também é útil na comprovação da malignização e investigação de carcinomas concomitantes, já que ele tem a melhor resolução de imagem, consegue ver imagens nodulares, geralmente isodensas na tomografia. Ele é o melhor método na detecção de sinais de preocupação associados à malignização, que são as septações internas espessadas, nódulos murais, massas sólidas, dilatação do ducto principal, defeitos de enchimento do ducto principal e invasão vascular. Ele tem uma acurácia de 40% a 90%. E a principal vantagem desse método é a possibilidade de aspiração do fluido pancreático para análise bioquímica, citológica e avaliação do DNA. A análise do fluido do cisto pancreático, ele já começa com a avaliação física dele, né? Geralmente é um líquido espesso e altamente viscoso. E o string sign, que é um método super simples, que você coloca um pouquinho entre ambos o indicador e o polegar, e estica e vê se tem sinal de viscosidade, né? Se ele for positivo, ele tem 95% de especificidade para ser uma lesão cística pancreática, mucinosa. O CEA também, maior que 192, ele tem uma acessibilidade entre 57% e 79% para neoplasias mucinosas. Apesar disso, esses testes eles não vão diferenciar entre os cistodenomas mucinosos e o IPNMs. E eles também não vão nos dar informações a respeito da malignidade dessas lesões. E aí, para essa avaliação, a gente tem a citologia. Nesse estudo, né, ele citou esses dois, a citologia, que tem uma alta acurácia para detecção de malignidade, com especificidade em torno de 100%, porém tem uma baixa sensibilidade, já que é difícil, não é sempre possível conseguir material citológico para a realização dessa análise. Gira em torno de 25% a 88%. Esse 88% ainda é alto, né, pensando no resultado que a gente encontra, de citológico em alguns lugares. Os testes de DNA, né, eles citam a mutação do P53, presença de mutação do SMAD4, PIK3CA, o PTEN e o AKT2, eles têm uma relação à malignização do IPNM, com uma sensibilidade de 32% a 79% e uma especificidade de 96% a 100%. Ou seja, quando a gente encontra essas mutações, é alta a taxa de malignização, sendo então encaminhando esses pacientes para ressecção cirúrgica, se possível. E ainda mais a fundo, outros biomarcadores do fluido de cisto pancreático têm sido estudados e validados atualmente para a prática clínica, né? Tanto genéticos, epigenéticos, proteômicos e baseados em carboidrato. Entre eles, as MUCs, né, as mucinas. O epitélio ductal pancreático, ele vai expressar baixos níveis de mucina, como a MUC1. E alguns estudos histopatológicos, eles mostram uma neoexpressão e upregulation das mucinas nos BDI-PNMs, né, como a mucina 2, A4 e a 5AC. Ainda, além disso, alterações mais pronunciadas na expressão das mucinas 3, 4, 5AC, 5B, 6, 7, 13, 16 e 17
nos adenocarcinomas ductais pancreáticos, sendo que as MUC 4 e 16 são relatadas como 100% específicos para o adenocarcinoma pancreático, com uma sensibilidade de 63% e 67%, respectivamente, que são valores muito bons. E tem resultados promissores também para uso de biomarcadores, com diferenciação do DNA metilado, atividade de telomerase, expressão de protease e a superexpressão da DAS1. Então, aqui a gente vê um futuro, né, em relação a esses biomarcadores dos fluidos, além também de outra parte que não foi citada, que é a histologia, né, da parede do cisto, que hoje em dia que também é possível e dá resultados promissores para a gente. Apesar disso, atualmente esses exames ainda são muito caros. Nos Estados Unidos eles já abaixaram bastante os valores, principalmente esses, né, que são já aprovados e bem estudados nessas mutações. Mas esses aqui que ainda estão em estudo, ainda não. Segundo esse artigo, os valores foram decaindo ao longo do tempo desses testes aqui, de mutações, e atualmente eles giram em torno de 1/3 do valor da ressonância magnética. Então, futuramente pode ser que a gente tenha algo vindo desses marcadores novos, para trazer alguma ajuda a gente aqui. E as diretrizes atuais, a gente tem hoje em dia várias diretrizes para o manejo desses pacientes com cistos pancreáticos, né? Mas ainda é um caminho obscuro. A International Association of Pancreatology, né, publicou o critério de Fukuoka, né? A American Gastroenterological Association, a AGA, também tem uma publicação a respeito com fluxograma. O American College of Gastroenterology também, e o American College of Radiology também tem outra. E o Grupo de Estudo Europeu sobre Tumores Císticos do Pâncreas também tem uma diretriz a respeito. Todas elas vão balancear, né? Pôr na balança o risco da malignização com a expectativa de vida e comorbidades desses doentes. E aqui eu vou citar algumas características gerais que essas sociedades colocam, né? Que seria preditores para um IPNM malignizado. A presença do nódulo mural é o maior preditivo da doença malignizada, do adenocarcinoma ductal, nesses pacientes, e é presente em 36 a 70% dos cânceres associados ao IPNM. A parede de cisto espessada, ela está presente em 65% dos casos de malignidade. Tem uma relação direta entre o tamanho do BD e PNM e o risco de malignidade, né? Critérios de Foucault, se eu não me engano, o AGA, ele coloca isso até como um critério na vigilância, dependendo do tamanho da lesão. Entretanto, os cânceres associados, eles podem ocorrer em pequenos cistos e em cistos maiores nem sempre vai se ter a presença do carcinoma ductal pancreático. O crescimento maior que 2 milímetros ao ano também está associado a um risco de 45% em 5 anos de desenvolver malignidade, em comparação com 1,8% nos IPNMs de crescimento mais lento. E aqui é importante ressaltar que esse tamanho ele pode ser diferente dependendo da modalidade de exame de imagem. Ou seja, se você começou a investigação com ressonância, o ideal é, para essa avaliação, continuar a caracterização com ressonância. Se está fazendo com eco, porque a gente pode ter uma discreta, até discreta alteração na comparação dos tamanhos, e acabar levando a uma cirurgia desnecessária, sendo que era só mesmo um método de imagem que foi diferente. E esse crescimento, na verdade, é um crescimento por erro de taxa de erro, né? Dos métodos, de diferenciação dos métodos. O diâmetro também do ducto pancreático principal é um fator importante associado à malignidade dessas lesões. A diretriz de Fukuoka e a europeia usam o diâmetro do ducto principal de 10 milímetros como indicação absoluta para cirurgia, né? E as diretrizes da AGA e da ACG recomendam uma ecoendoscopia com punção, nesses casos, relacionados à dilatação para investigar melhor e tirar e avaliar se tem também IPNMs relacionados ao ducto principal, que seria o tipo misto.
Após a ressecção, tanto as diretrizes de Foucault, a KCG e a europeia recomendam vigilância vitalícia desde que o paciente seja candidato à cirurgia. Ou seja, o paciente apresenta comorbidades muito importantes da pós, não adianta também fazer essa vigilância constante se você também não vai poder fazer nada a respeito, né? Após a ressecção de um BD e PNM benigno, o grupo de estudos de Ri et al., eles estimaram que a chance de desenvolver um adenocarcinoma associado a um novo IPNM ou um carcinoma concomitante, né, fora do IPNM, foi de 0, 7 e 38% em 1, 5 e 10 anos, respectivamente. E Mizakaya, em seu estudo, ele encontrou uma taxa de carcinoma concomitante de 4% nos pacientes submetidos à pancreatectomia para o BD-IPNM. Apesar disso, ainda é pouco consenso ou evidência sobre como a gente pesquisa e detecta esses carcinomas concomitantes de forma confiável. Atualmente ainda é desafiador determinar quais branch ducts e PNMs vão abrigar o adenocarcinoma pancreático e quais vão sofrer transformação maligna ao longo da vida do paciente. Esses algoritmos de gerenciamento eles não abordam todos os cenários clínicos possíveis, a vigilância e o tratamento a cada caso, a cada paciente. Agora falando do terceiro tema, né, o diabetes de início recente, que eles colocaram como NOD, ele pode ser utilizado como uma peneira na detecção precoce para o adenocarcinoma pancreático. Então, assim, a gente sabe, atualmente, a associação entre o diabetes mellitus e o adenocarcinoma, atualmente não, desde 1800, a associação entre o diabetes mellitus e o adenocarcinoma ductal pancreático, ele já tem sido publicado na literatura. Mas até hoje, ainda não foi totalmente compreendida metabolicamente a sua relação. Completamente, né? Entendida. Enquanto o diabetes do tipo 2 de longa duração, ele é um fator de risco baixo, até modesto, para o adenocarcinoma de 1,5 a 2 vezes maior, o diabetes de início recente, que é o NOD, é uma manifestação e prenúncio do adenocarcinoma pancreático. Nesse estudo, a prevalência do diabetes no adenocarcinoma varia de 4 a 65%. Nesse estudo da Corte de Base Populacional de Adenocarcinoma ductal pancreático do Condado de Olmsted, nos Estados Unidos, na qual os níveis de glicemia de jejum foram usados para definir o estado glicêmico de todos os pacientes com adenocarcinoma pancreático, eles identificaram que 42% dos pacientes preencheram os critérios para diabetes mellitus, 13% tinham pré-diabetes avançado, que seria glicemia maior que 120 miligramas por decilitro, e apenas 9% tinham um nível normal de glicemia de jejum na presença do adenocarcinoma ductal pancreático. E o NOD foi visto, o diagnóstico recente da diabetes foi visto em 22% desses pacientes. Os fatores de risco modificáveis associados ao adenocarcinoma ductal pancreático, eles vão incluir o diabetes, a obesidade e distúrbios secundários ao excesso calórico crônico, né? Então, aqui você vê que são fatores que até o adenocarcinoma pancreático, que é uma doença altamente letal, a gente tem associação, né? O diabetes, a obesidade, são doenças crônicas na população que têm aumentado durante tem aumentado na vida moderna, né? E eles levam até um aumento na incidência da doença pancreática pela obesidade endêmica. Meta-análises de cortes prospectivas fizeram uma associação positiva entre o IMC e o risco do adenocarcinoma pancreático ductal, com aumento geral de 5 quilos por metro cúbico, ou metro quadrado, no IMC, associando isso ao aumento de 12% no risco do adenocarcinoma ductal pancreático. Ou seja, a cada 5 quilos que você engorda, 5 quilos que você ganha né, por metro quadrado no IMC, você tem um aumento de 12% no risco. É um valor alto para mim aqui.
vendo, né? Analisando. E um estudo recente muito interessante que avaliou os níveis de glicemia de jejum retrospectivamente nos pacientes com adenocarcinoma ductal pancreático. Ou seja, eles pegaram pacientes que já estavam em acompanhamento, né? Eles tinham acompanhamento por outros motivos e fizeram um diagnóstico de adenocarcinoma ductal pancreático. Esses pacientes, eles foram vistos até 60 meses antes do diagnóstico do adenocarcinoma pancreático, sendo visto a glicemia de jejum desses pacientes sequencialmente. Foi visto que a partir de 30 a 36 meses antes do diagnóstico do adenocarcinoma pancreático, os níveis de glicose aumentaram progressivamente até o diagnóstico, cruzando o limiar de diabetes de 126 miligramas por decilitro, cerca de 6 a 12 meses antes do diagnóstico. Aqui a gente vê que isso como um prenúncio para o adenocarcinoma nesse grupo, né? Usando indivíduos com o adenocarcinoma ressecado, o mesmo estudo também mostrou que os níveis de glicemia de jejum se correlacionam com o volume do tumor e níveis de glicemia de jejum, e os níveis de glicemia de jejum começam a aumentar quando os tumores têm 1 a 2 ml em volume, cruzando o limiar de diabetes em torno de 12 ml. Todos esses achados sugerem fortemente que a hiperglicemia é um biomarcador do adenocarcinoma invasivo precoce, sendo principalmente de início recente, né, 36 meses antes do diagnóstico do câncer. Então, como que acontece isso, né? O adenocarcinoma, ele é diabetogênico, ele vai desestabilizar a homeostase da glicose em quase todos os indivíduos em que ocorre, tornando-se uma das características fenotípicas mais prevalentes do adenocarcinoma ductal pancreático. Esse diabetes de inícios recentes ou a piora dele, de um diabetes de longa data, ocorre na maioria dos pacientes com adenocarcinoma ductal e prossegue por vários meses a alguns anos. Além disso, o aumento da glicose no sangue no adenocarcinoma ductal pancreático ocorre bem antes do aparecimento visível do tumor do pâncreas, como foi visto naquele estudo, sugerindo que o diabetes no adenocarcinoma ductal, ele não é atribuído apenas à destruição da glândula do tumor, né? Geralmente ocorre por uma indução, ele leva, né, a uma redução da insistência à insulina e disfunção das células beta, que se resolvem com a ressecção do tumor e a glicemia paradoxalmente melhora, apesar da remoção de um terço do pâncreas. Que você tirou esse tumor que está gerando, é, gerando resistência à insulina e disfunção das células betas. Até o momento, não tem algum biomarcador que diferencie os casos de NOD relacionados ao adenocarcinoma e os não relacionados nos pacientes assintomáticos. É importante sempre realizar exames de imagem, então, para investigação de lesões ressecáveis e ainda assintomáticas que podem ter como alerta somente o diabetes recente. E aí, as técnicas de imagens para a gente fazer essa detecção. Aqui a gente vai avaliar as lesões não císticas, já que a gente já comentou um pouquinho a respeito das lesões císticas. Nas últimas 2 décadas, né, vários estudos avaliaram a precisão da eco, a toma e ressonância para detectar algum tumor primário no pâncreas, inclusive no contexto da detecção precoce em cortes de alto risco. A ecoendoscopia é o método mais sensível para detectar a neoplasia precoce de câncer, ou do pâncreas. Ela identifica anormalidades pancreáticas em indivíduos considerados de alto risco para desenvolver o adenocarcinoma em 43%, em comparação com 33% na ressonância e 11% na tomografia. Em uma meta-análise com 20 estudos, mostrou que o desempenho da eco no adenocarcinoma pancreático variou de acordo com o estágio da doença. Então, a ecoendoscopia teve uma sensibilidade e especificidade de 72 a 90% para os cânceres precoces ou menos avançados, T1 e T2, respectivamente, e para tumores T3 e T4, ela teve uma sensibilidade de 90% e especificidade de 72%. Ela permite também a obtenção de material para histologia, citologia, em pacientes com suspeita de tumor primário. Mas, apesar disso, ela não é uma modalidade de imagem facilmente acessível
e é altamente dependente da habilidade do operador, né? E ela é considerada uma modalidade complementar ao protocolo inicial da tomografia pancreática na prática clínica, sendo a tomo aqui considerada como padrão ouro. Outras técnicas emergentes para ecoendoscopia incluem a elastografia na caracterização das lesões e o uso de contraste de microbolhas para avaliar a vascularização dessas lesões. Nesses estudos, a incorporação da elastografia na avaliação das lesões pancreáticas sólidas, ela resultou em sensibilidades que variam de 75% a 100% e especificidade de 16% a 96%, né? E na área da lesão, ela é menos ela tem menos sinal na elastografia. As microbolhas, elas vão avaliar então, o grau de vascularização do tumor e tem sido associado em alguns estudos a diferenciação de tumores na histologia. Então, aqui a gente tem algo promissor nesse sentido. Uma análise conjunta da ultrassonografia transabdominal e abordagens de eco com realce de contraste de microbolhas mostrou uma sensibilidade de 89 e especificidade de 84 na avaliação dessas lesões. Aqui, a tomografia computadorizada com o protocolo pancreático é visto como um método mais robusto para a visualização do pâncreas, né? As características dessa técnica permitem imagens rápidas, com boa qualidade e resolução espacial e temporal. Ela é facilmente difundida e como ela funciona para o protocolo pancreático, a gente até teve a reunião recente do grupo de pâncreas que foi visto uma lesão exatamente com esse protocolo que nem a ressonância tinha encontrado, né? E ele não é tão difundido aqui no Brasil, porque muitos cirurgiões não conheciam esse método e ficaram super empolgados com a técnica. Ele é realizado com altas doses de contraste injetadas em um curto período de tempo e promovendo a realização de cortes mais rápidos das fases. Por exemplo, a fase arterial tem uma fase, a gente, numa tomografia convencional, tem uma fase arterial. Nessa técnica, você tem até 4 fases arteriais. A fase arterial, desculpa, é dividida em 4 fases, e com isso você consegue ver nódulos que rapidamente brilham e perdem o contraste, né? E, e ele é melhor para você conseguir, ele consegue então encontrar essas imagens rápidas que rapidamente aparecem e desaparecem. A sensibilidade é de 76 a 92% e a especificidade de 67%. A indicação é quando se tem uma suspeita de adenocarcinoma ou quando a tomo de rotina não tiver qualidade suficiente para um estadiamento inicial preciso, né? Você já tem alguma suspeita diagnóstica e não consegue encontrar essa lesão. Durante o protocolo da tomografia pancreática, a fase arterial e portal destacam diferentes características anatômicas do pâncreas e do fígado e vai permitir a visualização de tumores primários e secundários. A diferença entre os tumores pancreáticos e o parênquima geralmente é uma clássica massa hipodência no pâncreas. E isso acontece pela desmoplasia intensa e relativa hipovascularidade do adenocarcinoma pancreático. Ainda temos os adenocarcinomas pancreáticos isotenuantes, né? Podem dificultar na detecção do diagnóstico. Esses tumores, geralmente, eles têm bordas indistintas e parecem ter maior grau de infiltrado estromal, com uma biologia menos agressiva em comparação com os tumores hipodensos e de bordas bem definidas. E aqui a ecoendoscopia pode ajudar bastante nessa detecção. A ressonância magnética tem como vantagem que não depende de radiação ionizante e tem melhor resolução dos tecidos e partes moles do que a tomografia. Opa! A desvantagem é a falta de padronização nos algoritmos e parâmetros utilizados para adquirir sequências de imagens funcionais avançadas, como as imagens ponderadas em difusão, o realce dinâmico de contraste, e tem um custo alto relativo à tomografia e claustrofobia que alguns pacientes experimentam dentro da máquina. A ressonância do protocolo pancreático com contraste é uma alternativa de imagem preferível à tomografia de protocolo pancreático se ele tiver alguma alergia ao contraste de iodo, e ele é melhor para detectar lesões pancreáticas do que a tomo num estudo comparativo recente. Então, o que a gente vê, né? Pensando num grupo grande, assim, vamos pôr na saúde pública, o ideal é começar com o protocolo tomografia pancreática e para ressonância, mas a gente sabe que a ressonância, ela pode trazer outras informações para a gente aqui sobre essas lesões.
Aqui é um resuminho com as vantagens e desvantagens que a gente comentou. Como já tá ficando longo, depois eu deixo aqui para vocês. Usos e técnicas não tradicionais para imagem de câncer de pâncreas. Então, avaliação de sinais secundários do câncer pancreático também podem ser vistos, né? Alguns estudos recentes indicam que as imagens de corte transversal podem identificar alterações no corpo que indicam um adenocarcinoma incipiente devido aos seus efeitos sistêmicos. Por exemplo, a anorexia, sarcopenia e perca de peso são marcas do adenocarcinoma ductal pancreático. Então, em pacientes com um adenocarcinoma localizado, a sarcopenia ela tem sido associada a resultados de sobrevida e complicações após a cirurgia. Em um estudo realizado durante a terapia neoadjuvante, foi visto que a capacidade do paciente de ganhar tecido magro foi associada a maior probabilidade de ressecção. Isso aqui ainda é muito inicial e acho que não vejo como algo que vai realmente ser algo para o diagnóstico, talvez seja realizado como algo a mais, né? Cortes musculares para avaliar a sarcopenia. É, mas não pode ser. Eles citam, né, como se que poderia desempenhar um papel importante na detecção precoce, mas sinceramente não sei se seria algo tão específico para adenocarcinoma pancreático. Depois, na discussão, seria legal falar sobre isso. O papel da tomografia também, o PET, né? Ele é limitado no adenocarcinoma de pâncreas, infelizmente, pela suscetibilidade da fluorodesoxiglicose para falsos positivos, como por exemplo no caso de processo inflamatório, pancreatite, quanto para falsos negativos, com a presença de tumores não ávidos pelo FDG. Vários grupos estão investigando os novos agentes de imagem acoplados ao FDG. Esses permitem estágios iniciais, desculpa, estão ainda em estágios iniciais de desenvolvimento. Eles incluem a investigação de análogos de lactose da proteína associada ao hepatocarcinoma intestinal, pancreático é, e pancreático, desculpa, o RIP e o RAP. Outras estratégias para detectar câncer de pâncreas com agentes de imagem molecular incluem direcionar proteínas que são superexpressas pelo câncer, por exemplo, a mesotelina, vias de sinalização, como o receptor do fator de crescimento epidérmico, estroma tumoral, como a sinalização REDOG e o fator de crescimento endotelial vascular, e outros alvos que estão associados à doença, por exemplo, a plectina 1 e o MUC1. E a ressonância também hiperpolarizada, né, ela tem sido estudada para identificar aberrações metabólicas no pâncreas na fase pré-neoplásica. E aqui, né, é uma tabela final que mostra todos esses fatores de riscos e como a gente poderia, e quando aparece cada um desses marcadores para a gente, isso pode ajudar. Achei bem interessante essa tabela que eles criaram sobre como avança a doença, né? Então, assim, a gente tem primeiro os fatores de risco, famílias, a hereditariedade, né? Pacientes com cistos e alguns riscos esporádicos, como história de tabagismo, score genético e o aumento, o peso elevado, que são fatores de risco, algum mais específicos e algum menos para a doença do adenocarcinoma pancreático. Nesses pacientes, se tiver os biomarcadores de vigilância, eles futuramente, né, quando criados, eles vão poder levar a gente, então, se forem encontrados, a um diagnóstico, uma detecção já nesses grupos antes do início da doença, né? Aqui a gente tem um período em que já começa, né, o diagnóstico de alguns biomarcadores que já têm a doença presente em exames de imagem, mas ainda são assintomáticos. E aqui você tem um período até ele começar a ter algum sintoma e, e, e crescimento da doença. Nesse período, a gente tem atualmente o câncer, o diabetes recém-diagnosticado e a piora do diabetes já crônico, visto em geralmente 30 a 36 meses antes da detecção, né, dessa fase aqui, onde é possível detectar o adenocarcinoma ductal pancreático. E a partir desse momento,
o CA19-9, mas outros biomarcadores, eles conseguem fazer já o diagnóstico, mas já ter algum sintoma ou mesmo em estágios mais tardios, né? Isso aqui vai ser, eu falei no presente, mas a ideia era no futuro para o diagnóstico, pelo que a gente já tem até agora. Então, assim, tá muito ainda precoce, muito embrionário, mas a tendência é ter bastante estudos focados nisso daqui, já que tem crescido bastante o número de adenocarcinomas pancreáticos recentemente, e provavelmente isso vai ter uma, uma grande alteração, né, na saúde pública em relação a esse crescimento. Então, a possibilidade de vigilância é importantíssima, tem que ser estudada. Então, é isso. Desculpa o tema longo e alguma confusão aí no meio. Muito obrigado, Jennifer, pelo trabalho. Realmente esse é um trabalho que foi publicado no Gastroenterology, é um trabalho extremamente importante, né? Que eu acho que todos nós aqui temos que ter noção, porque às vezes a gente não tem tempo para ler esse trabalho inteiro. Eu acho que você fez uma revisão muito boa, foi importante. Apesar de longo, eu acho que traz uma elucidação de tudo aquilo, né? E traz também uma conclusão de que a detecção do câncer precoce de pâncreas não é tão simples assim, né? A gente pode imaginar, mas realmente não é tão simples, né? A gente fazer essa detecção através dos métodos de imagem que a gente tem hoje. Mas o pior que isso não é pelos métodos de imagem que a gente tem hoje, é a gente não conhecer a história natural, né, dessa doença de uma forma consistente. E quando a gente trata, né, então a gente vê exatamente aquilo que a gente já aprendeu desde os bancos escolares, quando a gente está na faculdade, né, que a pancreatite pode ser um fator de risco, né? As lesões císticas pancreáticas surgiram depois, né? Com o passar do tempo, descobriram que as lesões císticas pancreáticas podem ser também um fator de precursor. E além disso, né, eu acho que o mais importante de todos, mas nessa população tão numerosa de pacientes com diabetes, são aquelas diabetes de início recente, né? Então, quais que a gente vai... a gente não sabe nesse subgrupo, né? Quais que realmente podem estar relacionados ao câncer de pâncreas. Pois bem, eu não vou falar muito aqui, eu gostaria de ouvir a opinião, né, de todos que estão aí, que viram. Acho que é um resumo importante, robusto, que mostra exatamente que a gente está engatinhando, né, em relação à detecção precoce do câncer de pâncreas. Mas uma coisa é certa, né? Vocês perceberam aí nesse artigo que a ecoendoscopia é um dos pontos mais importantes para esse tipo de detecção. E isso é fundamental. Então, eu queria ouvir o comentário de vocês, fiquem bem à vontade. Nós temos aí mais uns 10, 15 minutos para discutir, então, por favor, eu gostaria que todos fossem breves e para a gente iniciar essa discussão. Vou ter que chamar um por um aqui. Fila, você quer fazer algum comentário? Acho que assim, o trabalho mostra que todo o mecanismo envolvido aí foi para detecção quer dizer, detecção, diagnóstico do câncer. Quer dizer, detecção precoce, acho que é um passo anterior, né? Então, o que nós temos no mundo hoje de detecção precoce que funciona para valer? O Papa Nicolau, por incrível que pareça, o PSA e mesmo a mamografia, é assim, a mulher tem que se submeter a um exame nada agradável e ao longo do tempo. E tem um intervalo de possibilidade de desenvolvimento problemático. Então, de fato, hoje, nós não temos fórmulas de detecção precoce do câncer pancreático, né? Então, vamos lá, você falou do estômago. No Japão, quando na década de 80, quando eu estava lá, a detecção precoce era feita com raio-x, não era com endoscopia. Então, era o duplo contraste que as populações que começavam a desenvolver atrofia gástrica, que lá é muito precoce, né, o homem com
25 anos, a mulher com 30 anos, iam lá fazer, no posto de saúde, fazer a- o duplo contraste, depois que ia para a endoscopia, né, caso tivesse alguma alteração. E caríssimo, né? A resposta das pessoas envolvidas com detecção precoce de câncer lá era que era muito mais barato do que um míssil dessas guerras que ocorrem por aí. Então, é uma questão de prioridade de saúde pública, o que interessa para ser feito. Temos que ter em mente que o câncer de 5 milímetros do pâncreas já tem elevada chance de invasão neural e vascular, que, na minha experiência, são as únicas, os únicos parâmetros que permitem você dizer que aquele câncer teve um bom prognóstico pós tratamento. Eu só tenho um caso de sobrevida maior que 5 anos. Eu fui rever as lâminas, não tinha nem invasão vascular nem perineural. Tá? Então esse é o drama que a gente vive. Quer dizer, uma lesão de 5 milímetros, se eu usar a linha japonesa, o que é câncer precoce no Japão? É o potencialmente curável. Tá? Não é porque ele nasceu, não é porque ele é pequeno, é porque ele é potencialmente curável. Então nós temos um drama no pâncreas, né? Que conseguir detectá-lo na forma potencialmente curável vai ser um grande desafio a vida toda, né? Perfeito, Fila. Obrigado aí pelos comentários. Eu acho que é exatamente isso, né? E uma das coisas que mostra mesmo é que o tamanho do câncer de pâncreas não importa, né? O que importa mesmo é o potencialmente curável. Eu, diferentemente de você, eu não tenho nenhum caso com sobrevida maior do que 5 anos. Todos os pacientes que eu vi até hoje com câncer, com adenocarcinoma ductal do pâncreas, que você fez o diagnóstico, eu não vi nenhum paciente sobreviver. E a gente vê a gente vê cada vez mais, né, pacientes ou conhecidos ou pacientes que têm tido câncer de pâncreas. Isso tem chamado bastante atenção, mais do que até câncer de cólon, né? É uma coisa engraçada. Isso tem me chamado realmente bastante atenção. Mas eu queria ouvir a opinião aí dos outros aí. Eu queria saber o que é que vocês pensam a respeito do trabalho. Fiquem bem à vontade. Marcos Clarencio, Marcos Vinícius. Opa, Humberto já ligou a câmera agora. Ele acabou de acordar, Humberto. Vamos lá, Humberto. Humberto agora está com um quadro bonito atrás ali, né? Um Olha, quadro bom meio dia. monetizado. Bom dia a todos. Bom dia. Olha, eu acho que queria primeiro parabenizar a Jennifer, que ela apresenta o artigo e ela faz uma interpretação muito boa ela faz umas Sim. colocações não só do artigo, mas ela também a, faz uma interpretação dela própria. Eu acho que isso é muito legal, né? Olha só, quantas vezes nós recebemos pacientes do endocrinologista? Você lembra? Para Pô, fazer uma avaliação por ultrassonografia. Quer dizer, a gente recebe muita bolinha do estômago, que a gente chama, né, de lesões subepiteliais que muitas vezes, a maioria das vezes inocentes, né? Mas a gente não recebe esses pacientes do endocrinologista. O paciente com cisto, com pancreatite crônica aguda, isso certamente vai bater na mão do gastroenterologista ou do endoscopista, de um modo geral. Mas essa quantidade grande de pacientes atualmente obesos e diabéticos, a gente não recebe. Eu acho que os endocrinologistas deviam. Esse artigo devia ser lido também numa reunião de endocrinologista, colocando que vai ser difícil. Assim, o pâncreas esteatótico, né, o Celso, a gente tem uma menor visibilidade, né, das pequenas lesões na ecoendoscopia, né? Acho que a gente tem um pouquinho de mais dificuldade, mas a gente não recebe. Então, assim, olhando um pouquinho para trás, o passado, para a gente poder pensar no futuro, eu lembro que na minha época de residência, quando ia ter uma colonoscopia, era o Colono Day, quer dizer, era o dia da coluna. Aquilo era um espetáculo que era difícil a gente ver.
E hoje você faz colonoscopia, um método invasivo de preparo difícil, vamos dizer assim, na população toda. No nosso meio, a gente já faz isso. E a gente tem a famosa ADR, Adenoma Detection Rate, como taxas de 25%, como um número assim, que todo mundo deve alcançar para prevenir o câncer de colo, né? Então, assim, que é mais frequente que o pancreático, como você acabou de falar, que tem visto mais pancreático do que colo. Então, acho que a gente vai caminhar para isso. Eu acho que a gente vai caminhar para ecoendoscopia com aparelhos mais finos, para ecoendoscopia que você marca de forma preventiva nesses pacientes de maior risco. Nós vamos começar a receber, como o próprio paciente que vem procurar para colo, e as várias especialidades, urologista, ginecologista, endocrinologista, que encaminham para a gente para fazer colonoscopia preventiva, de rastreamento, acho que a gente vai caminhar na área da gastro para a questão da ultrassonografia endoscópica. Por que eu estou falando de ultrassom? Porque acho que a tomografia vai detectar, mas tem a questão da radiação. E se você vai fazer um acompanhamento, esse paciente tem que se levar em conta a quantidade de tomografias e radiação que você vai dar para esse paciente, né? Então, assim, eu vejo que, como a gente colocou, você também comentou, que a gente está engatinhando, mas tem algumas coisas objetivas e fáceis de se fazer, vamos dizer assim, que seria a interação das sociedades de gastro, endoscopia, com essa de endocrinologia. Eu desconheço alguma, se eu tiver errado, alguém souber, me fala, porque a gente pegaria uma população muito grande para fazer um rastreamento, né? E aí depois discutir que tipo de rastreamento. Mas olhando para trás e olhando para frente, hoje, no presente, a gente faz o rastreamento com muita tranquilidade do câncer de colo. E por que a gente não vai poder fazer do câncer pancreático com imagem, já que os marcadores celulares e tal acho que ainda vai levar um tempo para a gente. O Fila comentou, né, que nós temos dois ou três só marcadores que a gente pode usar para tudo. Então é isso, quer dizer, eu acho que eu acho que ainda tem uma certa resistência da gente fazer isso de forma, porque é o custo, mas qual é o custo de um tratamento de um câncer pancreático, né? É verdade. Maior do que você fazer meia dúzia de. Eu acho que é igual vai ser coluna, tem a coluna diagnóstica e a coluna terapêutica. Eu acho que no futuro talvez a gente tenha isso. A eco diagnóstica. Os gastroenterologistas, endoscopistas eram treinados para fazer em consultório mesmo, rastreamento de câncer nesses grupos de risco, no obeso que eu estou me detectando, porque nos outros a gente já faz, né? Nos outros já chegam. Eu Desculpe acho se eu me que alonguei. eu acho que Bom eu acho, dia. eu acho que só um comentário, mas eu acho que esse comentário seu é muito importante mesmo, né? Quando a gente revê, a gente não recebe mesmo o paciente de endocrinologista, né? Mostrando que os endocrinologistas desconhecem o valor da ultrassonografia endoscópica em relação aos pacientes. Então, será que nesse algoritmo, né? Essa é uma pergunta, né? Eu acho que você tocou num ponto bem interessante mesmo. Será que no diabetes de recém detectada, né? Você não teria que colocar no algoritmo a tomografia, porque eu sei que os endocrinologistas usam a tomografia, mas eles não usam a ecoendoscopia, né? E por esse artigo você vê que a ecoendoscopia é o melhor método. É uma coisa que eu já falo há muitos e muitos anos, né? Que a ecoendoscopia funciona única e exclusivamente para via biliar e não para o resto, né? Então, isso foi uma coisa que realmente a gente. Eu sempre lembro do Fila, que o Fila é patologista, ele fala assim: mas não adianta eu apresentar meus resultados de patologia para os patologistas, eu tenho que apresentar para os gastroenterologistas, para os endoscopistas e para os cirurgiões. E é uma bruta verdade, é que nem a gente, né? Nós temos que mostrar os resultados, né, para os endocrinologistas. Mas, Marcos, fala aí. Só um minutinho, Marcos, você vê.
a quantidade de ultrassom, vamos dizer assim, endoscópio que a gente recebe de indicação para ver lesão subepitelial gástrica. A quantidade é enorme que a gente, né? E se você vê você não tem nem o mínimo disso aí para pâncreas, quer dizer. Eu acho que é a falta de conhecimento mesmo, né? E a última coisa, viu, Marcos? Só um minutinho. Aqui, a gente falou de operador dependente. O que não é operador dependente? Tudo. Tudo é operador dependente. Exato. O que não é operador? Exato. Marcos. Marcos? Tá ouvindo a gente, Marcos? Eu tô ouvindo, vocês estão me ouvindo? Bom Sim, dia. estamos te ouvindo. Depois de uma jornada aí carioca, estamos aqui 6 horas da manhã acordado, né? Chegamos quase mais de 1 hora da manhã, enfim, né? A sessão realmente é sempre atraente, né? E primeiro dizer a Jennifer, né? A progressão da apresentação, né? De Jennifer, a gente vê muito claramente assim que ela vem melhorando cada dia e o Humberto chamou a atenção de que ela joga os comentários dela assim, eu acho que eu acho interessante, né? Esse é um tumor muito ingrato, né? Quantos pacientes chegam no hospital escola já numa fase avançada, até pessoas conhecidas, amigas, né? E recentemente tem uma pessoa muito querida que detectou e enfim, está com recidiva. Bem, o que é importante assim que eu anotei nessa apresentação são os sinalizadores pré-neoplásicos, né? Pré-malignos, né? Que vai desde a história familiar até achados, né, de cisto, dilatação de ducto, né? Enfim, agora o que me chamou a atenção é o protocolo de tomografia, né, para pâncreas, e seria uma alternativa à ressonância, né? A gente sabe que a ressonância é mais cara, né? A gente sabe que alterações de movimento do paciente vai dar artefatos, né? Me parece que seria um exame assim que podia dar um rastreamento e até partir depois para econdoscopia se tivesse alguma coisa que chamasse atenção, né? A gente sabe que a ressonância é um exame mais completo para avaliar a glândula, né? Uma outra coisa que me chamou a atenção, né? Quase 3 anos antes, você começa já a detectar alterações de glicemia, né? Que pode ser um sinalizador de você, de repente, pedir uma tomografia, né? Mas é um tumor muito ingrato, eu acho que a gente tem que ficar atento, muito principalmente, aos sinalizadores pré-malignos, né? Que vai desde pequenos cistos, alterações do ducto pancreático, enfim, lesões maiores, mas a gente tem que cada vez mais ficar atento e expandir esse conhecimento para os colegas, né? Até o pessoal da endocrinologia, enfim, ficar atento a esses sinalizadores e ter uma sequência de investigação até chegar ao exame que parece que realmente é o melhor, pela possibilidade também de fazer a punção, que é a econdoscopia. Enfim, é isso. Perfeito, Marcos. Muito obrigado pelos comentários. Queria saber se alguém tem mais algum comentário, se o Marcos Vinícius tem algum comentário, Rodrigo, o próprio Otávio, que está aí nos escutando. Bom dia, Ardenge, rapidinho. Claro. Eu acho que esse é mais um artigo que mostra que o que a gente vai enfrentar pela frente, né? Então, assim, apesar de ser uma doença que é conhecida há centenas de anos, padrão até molecular dessa doença está bem estabelecido, com todas as subdivisões filomoleculares, e hoje a gente já partir para os estudos de câncer de pâncreas, não mais no campo da genômica, né, mas no campo da proteômica. A gente enfrenta uma lesão que já muitos falam que desde o início é uma doença sistêmica, né? Então, assim, temos a experiência aqui de todo mundo de muitos e muitas décadas de vida enfrentando essa doença com resultado, uma vez que ela está instaurada, péssimo ainda, né?
fila vendo um caso de sobrevida a longo prazo, ardengue, nenhum. Eu acho que eu vi um na minha vida, de um paciente com adenocarcinoma de pâncreas com sobrevida maior do que 5 anos. E a gente, é isso, né? A gente ainda foca em alguns parâmetros que são super antigos. Aí eu me lembro na minha faculdade ainda, a gente conversando sobre o NOD, né? New Onset Diabetes, como fator de risco. Mas fato é que as nossas ferramentas de detecção muito precoce, que talvez nos desse alguma chance, mesmo do ponto de vista de marcadores, não evoluíram tanto, né? E na verdade o que a gente está vendo é uma neoplasia que talvez por causa do aumento do diabetes, do aumento da obesidade, essa pandemia mundial de obesidade, a gente vai ver se tornar nos países desenvolvidos o principal causa de câncer, de morte por câncer em todo o mundo. Então, assim, a previsão é que entre 2030 e 2040 o câncer de pâncreas seja a neoplasia que mais mata no mundo. E eu acho que esse tipo de discussão é super importante. Eu acho que ressalta para a gente o que a gente vem falando nos últimos tempos. Então, assim, obesidade, esteatose pancreática. Acho que, sei lá, mais uma vez para mim esse artigo serviu como um lembrete disso, de ter um olho um pouco mais atento nesses pacientes. Mas sequer a gente entende muito bem esse crescimento de incidência alarmante que a gente vem tendo do adenocarcinoma de pâncreas. Então, eu acho que ainda é um tema que a gente vai ter que discutir muito. E eu acho que ainda é um tema que, se a gente não discutir muito, a gente vai estar extremamente despreparado para uma, entre aspas, pandemia de adenocarcinoma de pâncreas, que é o que a gente vai enfrentar nas próximas 2 décadas. Perfeito. Eu também concordo plenamente com os seus comentários. Eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que o diagnóstico de câncer precoce vai necessitar de um esforço realmente multidisciplinar, né? Para que a gente consiga. É o endoscopista, é o cirurgião, é o endocrinologista, é o radiologista, e não é fácil mesmo. Eu queria saber se alguém tem mais alguma... Rapidinho, acho que até mais do que isso, assim. Pensando no que todo mundo falou, pensando em que lesões tão pequenas quanto 5 milímetros são fatais, pensando que o adenocarcinoma de pâncreas é a neoplasia mais agressiva que a gente pode ter no corpo humano, com uma taxa de replicação celular altíssima e com crescimento volumétrico rapidíssimo, e pensando que hoje a gente não tem efetivamente uma terapia de cura, a gente vai ter que investir muito em entender um pouco melhor a origem dessa doença, exatamente os fatores que levam ao aparecimento desse tumor, começar a combater fortemente os fatores de risco e divulgar fortemente os fatores de risco hoje conhecidos para essa neoplasia. Eu acho que o adenocarcinoma de pâncreas, com a tecnologia de tratamento que a gente tem hoje, a gente tem que se focar demais em prevenção desse tumor e combate aos fatores de risco que hoje a gente já conhece, e descobrir outros fatores de risco, né, para tentar impedir o máximo que a gente conseguir o desenvolvimento dessa lesão, né? Eu acho, eu também concordo. Infelizmente, hoje a gente tem muito pouco em relação aos fatores de risco, né? Muito pouco mesmo. Alguém, muito obrigado pelos comentários, Rodrigo. Alguém tem mais algum comentário? Marcos Vinícius, Otávio, Marcos Vinícius deve estar dormindo hoje, ele não está, não tá quietinho lá. Otávio, Bom dia, bom dia. bom dia a todo mundo aí, principalmente o meu amigo Humberto, saudações tricolores para ele, tá? Não, eu queria falar rapidinho, só de uma coisa que o Fila, acho que o Fila foi cirúrgico no comentário dele. Enquanto a gente não descobrir um método, uma forma do diagnóstico do câncer de pâncreas precoce, nós vamos ficar eternamente nessas discussões, porque a gente só descobre quando o câncer já é avançado, por menor que seja a lesão. Como o próprio Fila disse, até o Rodrigo, se a lesão já tem invasão neural ou vascular que seja, a chance de metástase nós já sabemos que é 100%. Então nós nunca vamos conseguir curar essa lesão enquanto nós não descobrirmos a forma de diagnosticar quando ela é da forma curável, que ainda a gente não conseguiu isso. Perfeito. Isso também é uma outra grande verdade. Bom, gente,
O Marcos Clarence, acho que quer falar alguma coisa, fica à Não, vontade. Né? uma outra, uma Celso, outra eu queria falar linha, também. uma Oi, outra oi. especialidade, viu, Celso, que a gente tem que também procurar torcer que a coisa melhore cada vez mais, é o pessoal da oncologia clínica, né, com os quimioterápicos, né? A gente espera que os quimioterápicos cada vez mais melhorem para melhorar o prognóstico desses pacientes, né? Já que é uma coisa muito difícil esse tipo de tumor. Exatamente, bem lembrado, Marcos. O Marcos Vinícius, acho que quer falar alguma coisa. Eu não estava dormindo não, Celso. Eu estou encantado com a aula. Que Maravilha, bom, viu? que bom. Muito bacana, elucidativo demais. Muito legal. Parabéns a vocês todos aí. Obrigado, Marcos, obrigado. Bom, gente, então agora a gente vai passar para o caso clínico. O Fernando vai apresentar um caso simples para a gente, mas um caso que mostra, assim, para a gente discutir muito rapidamente. Acho que, Fernanda, você está aí com o caso, pode colocar sua tela. Bom dia, pessoal. Dá para me escutar aí? Sim, estamos te Agora escutando. sim, agora sim. Desculpa. Bom, esse caso clínico é uma paciente que a gente viu no hospital, tá? É simples, tá? Mas tem alguns detalhes que a gente vai ver aqui. É uma paciente de sexo feminino de 59 anos, tá? Como antecedente, eu coloquei que ela teve uma adenocarcinoma de vesícula biliar em março desse ano, tá? Que é o detalhe desse caso clínico da paciente? Essa paciente foi diagnosticada na época, tá? Pelo ultrassom abdominal, tá? Ela estava se queixando na época de dores no hipocôndrio direito, náuseas, vômitos, aquela dor típica de litíase biliar, tá? Aí, de fato, foi descoberto pelo ultrassom a colelitiase. Aí ela foi operada, né, letivamente, foi feita uma colecistectomia, sem nenhuma intercorrência, e dá o caso que deu adenocarcinoma na vesícula da paciente, tá? Aí, posteriormente, foi feita a pesquisa, né, para ver se tinha se espalhado em algum outro lugar do corpo dela. É, Felizmente, né? Felizmente, digo-se, porque não teve em um outro lugar do corpo, só foi a vesícula mesmo. Aí ela continuou fazendo acompanhamento para ver para fazer os controles, né? Para ver se, para fazer um rastreio, né? Lá na verdade. Aí numa ressonância que meses depois ela fez, foi investigada e foi visto um cálculo no colédoco distal de 4 milímetros, tá? E tinha uma dilatação a montante, tá? Então, aí a paciente tem a imagem da ressonância dela, tá? Que foi visto somente um cálculo bem no colédoco distal, que dá para ver aqui na imagem, tá? O radiologista mediu de 0,4 centímetros, tá? E ela tava apresentando dilatação a montante do colédoco distal, tá? Posteriormente, a paciente realizou uma ecoendoscopia, né, para ver de fato o cálculo que a paciente tinha, tá? E aqui dá para ver a dilatação, né, do colédoco e tinha esse cálculo que estava próximo à papila, tá? Dá para ver uma imagem oval, móvel e pericoica que media mais ou menos 45 milímetros, tá? Tinha sombra acústica, tá? Ou seja, tinha todas as características de um cálculo, tá? Aqui na radioscopia, que foi indicada uma CPRE para ela, tá? E eu volto a falar das palavras do Dr. Celso, que o problema nesse tipo de paciente não é fazer a CPRE, né? É saber indicar a CPRE, que seja bem indicada, que foi o caso da paciente.
Aí ela apresentou uma falha de enchimento, tá? Do colédoco distal, tá? Aqui tem uns clipes da cirurgia dela. E aqui já temos o colédoco proximal, quando a gente inseriu o balão extrator, tá? Essa paciente teve que fazer uma infundibulotomia, tá? Para conseguir acessar, tá? Aí foi visto na CPRE, no fim, foi visto um cálculo único, tá? Mais ou menos que era de 4 milímetros, ele era facetado, único e enegrecido, tá? Aí tem todas as imagens da infundibulotomia da paciente e a extração com sucesso do cálculo do colédoco distal. Esse aí. Perfeito. Bom, como vocês podem ver, esse caso é um caso simples, mas é um caso interessante, né? Porque, na realidade, é uma paciente que apresentava um quadro de cólica biliar, foi feito o diagnóstico, né, desse cálculo da vesícula. Essa paciente foi operada e o anatomopatológico, para surpresa do cirurgião, veio como adenocarcinoma. Essa paciente se mantinha completamente assintomática e no controle da doença ou da suspeita do adenocarcinoma, essa paciente, ela era assintomática tanto laboratorialmente, tá, quanto por sintomas mesmo. Não tinha absolutamente nada. Não tinha nenhuma alteração laboratorial, nada, nada, nada. E aí foi feita uma ressonância e a ressonância identificou, né, um cálculo. Um cálculo pequeno, não era duvidoso em relação ao radiologista. E aí a primeira questão que a gente pode discutir é: vale a pena a gente indicar a ressonância diretamente, né, diretamente a colangem endoscópica retrógrada diretamente depois da ressonância, ou vale a pena a gente fazer uma ecoendoscopia antes? E eu vou salientar aqui que eu já tive a oportunidade de ver pacientes, né, que fazem ressonância depois de um certo tempo do procedimento operatório, e essa paciente tinha uma ressonância de praticamente um mês antes, né, de quando ela foi encaminhada para a gente para fazer a ecoendoscopia CPRE. Então a gente não pode esquecer que às vezes o cálculo passa, né? E a gente vai submeter a paciente a uma endoscopia, uma colangem endoscópica totalmente desnecessária. Então, pelo motivo do tempo, tá? O que a gente fez? A paciente tinha o adenocarcinoma da vesícula detectado na patologia. Depois de 6 meses, fez uma ressonância magnética que identificou um cálculo, sempre assintomática. Depois desses 6 meses, ela esperou mais 3 meses praticamente para fazer para ser pedida a colangem endoscópica retrógrada. Então, nesse período, foi por isso que eu fiz a ecoendoscopia, porque vocês podem perguntar, puxa, não precisa fazer a ecoendoscopia. E não precisa mesmo, né? Aquela ressonância era muito performante, mas sempre lembrando que você fazendo essa ressonância como foi feita ali, né? Ela realmente, depois de algum tempo, você tem que confirmar mesmo a presença de cálculo, e foi por isso que a gente fez a ecoendoscopia. Então, queria ouvir o comentário de vocês. Depois foi uma colange tranquila, onde a gente teve que fazer uma infundibulotomia, depois ampliação da papilotomia, e aí a gente removeu o cálculo com muita tranquilidade, um cálculo facetado, um cálculo enegrecido. Então, eu queria ouvir o comentário de vocês, né? A gente tem mais algum tempinho aí a respeito do caso. Celso, Oi? toda sexta-feira a gente tem lá no Roberto Santos um ambulatório de CPRE, que é um ambulatório que a gente tria os pacientes, né? Enfim, às vezes o paciente vem sem exame e tal, e a gente avalia a indicação. Esses casos assintomáticos, né, é importante ficar atento, né? E não é toda hora que aparece caso assintomático com cálculo no colédoco. Agora, eu chamo sempre atenção que um dos primeiros sinalizadores assim laboratorial de que pode chamar a atenção da possibilidade do cálculo num colédoco, né, não é nem a fosfatase, não. Às vezes a LT, a TGP, né, que pode dar um aumento rápido e também cai, isso pode ser um sinalizador de migração
de cálculo para o colédoco. Eu chamo sempre a atenção, assim, qual é o primeiro sinalizador laboratorial? Então, um aumento da LT, né, chama atenção, né? Então, é claro que esse exame aí de eco tá ótima a imagem, né? Imagem bem clara, né? Mas às vezes os assintomáticos têm uma alteração de uma ALT que pode chamar atenção a você investigar mais profundamente. Marcos, eu queria te fazer uma pergunta. Por exemplo, você falou mesmo que você tem um ambulatório de doenças biliares, né? Eu queria saber o seguinte: e a gente sabe que o tratamento e a espera no serviço público dos exames, a espera para a realização de exames, às vezes se torna um pouquinho aumentada. Queria saber o seguinte: qual que é, na sua cabeça, se você se lembra de casos em que o paciente tinha uma ressonância ou tinha um ultrassom que tinha um cálculo no interior do colédoco, você indicou, depois de 2, 3 meses, ou depois de um delay, né, razoável, você indicou a colanjo e a colanjo estava normal. Já aconteceu isso aí com você ou não? Olhe bem, o que é interessante, essa pergunta é interessante porque realmente tem esse delay de diagnóstico hoje, através da ressonância, né, da tomografia de cálculo no colédoco, faz a CPRE, né, depois. Né? Quando esse depois é um período mais longo, esse período mais longo, depois de 2, 4 semanas, acontece o cálculo migrar, né? E você não encontra mais nada, né? Exato. O ideal seria o quê? Esses cálculos pequenos, na minha cabeça, o ideal seria o quê? Você ter na sala a ecoendoscopia, fazer uma varredura, não deu nada, principalmente os cálculos pequenos, o microcálculo até 3 milímetros, entre 3 e 5, cálculos pequenos, né? Então, às vezes, esses cálculos migram e quando você vai fazer a CPRE, não tem mais nada. Se você chegar lá hoje no Roberto Santos para marcar uma CPRE via regulação, em torno de 3, 4 semanas você vai conseguir uma vaga. Se for eletivo, isso aumenta para quase 6, 8 semanas, né? Então, nesse período, pode ter migração, principalmente dos microcálculos e cálculos pequenos. Mas isso aí não é o habitual, né? Enfim. Eu queria ouvir o que a Raquel tem a dizer. Bom dia, Raquel. Bom A dia, respeito. Celso. Bom Bom dia a dia. todos. Eu vou dizer que na nossa experiência é relativamente frequente essa situação da gente ter um paciente que teve um diagnóstico num outro serviço ou mesmo no nosso serviço e a demora é grande quando é atendido pelo Sistema Único de Saúde, infelizmente, e não é infrequente nós realizarmos CPRE e não ter nada, já ter ido embora. Então, já faz tempo que nós tentamos, como você, reconfirmar a presença desse cálculo. E sabe que o mais rápido tem sido para nós realizar a ecoendo mesmo, mais rápido do que resso, do que tomo no nosso serviço. Se a gente for pedir uma ressonância pelo SUS no hospital, vai demorar muito, principalmente pós-pandemia, que houve um agravamento da fila de espera, né? Mas mesmo antes, é necessária essa confirmação. Eu concordo com você, quando há um intervalo muito grande. E essa é a realidade dos pacientes que são atendidos em ambulatórios pelo SUS. Perfeito, perfeito, Raquel. Exatamente isso. Então, quer dizer, você também concorda, né, que seria o ideal mesmo você ter o aparelho de ecoendoscopia junto com a colange, ou seja, ao mesmo momento. Ao invés de fazer uma colange já pedida, você faz uma ecoendoscopia, confirma a presença do cálculo, passa o duodenoscópio e faz a remoção do cálculo. Eu acho que você concorda com isso também, né? Concordo, exatamente. Concordo plenamente, exceto na situação do paciente sintomático, ictérico, né? Óbvio. Aí a gente não parte para essa investigação. Mas todas as Exatamente. outras situações tem que fazer ecoendo, concordo com você, e até por ter sido, por ser um método que tem sido mais rápido da gente conseguir agendar nesses pacientes. E esse é um manejo, né, uma estratégia que a gente não vê muito descrita, né, Raquel? É que é Celso, outra eu queria falar, realidade. Celso.
Opa, Marcos, é claro, pode falar, fica bem à vontade. Quero ouvir a sua opinião. Eu quero falar sobre duas coisas. A primeira, em relação a ter a equindoscopia dentro do centro cirúrgico. Eu só faço centro cirúrgico, equindoscopia e CPRE. Você sabe muito bem, já conversamos muito isso. A primeira equindoscopia que eu fiz na minha vida para detectar uma pancreatite aguda sem causa aparente, eu fiz a equindoscopia e imediatamente fiz a papilotomia endoscópica. Quer dizer, eu faço isso desde 1997. Qualquer dúvida diagnóstica que eu tenho, qualquer pontinha de dúvida, eu faço uma equindoscopia, não só para cálculo, qualquer outra coisa. Eu faço uma equindoscopia previamente à CPRE. Bom, esse é um caso. Outro, em relação a esse paciente que você mostrou, esse caso clínico aí, você sabe como é que tem informação de como eram os cálculos da vesícula desse paciente? Não tem, infelizmente, não tem. Porque esse cálculo que mostrou, ele não está com jeito de cálculo migrado, não, Celso. Estou achando que esse cálculo não está com jeito de cálculo primário, não, isso aí. Dele. Exato. Você sabe por que eu estou falando isso? Uma Claro. coisa que chama atenção, nós já conversamos muito sobre isso também. O cístico remanescente dessa paciente, ele é muito longo, muito dilatado. Ele é mais calibroso do que o colédo, do que o hepático comum. Isso aí é fonte de formação de cálculos. Nós já tivemos uma mesa redonda sobre isso, eu te mostrei um caso de um trabalho grego que ele falou isso, que o cisto remanescente longo é um formador de cálculo e causa de pancreatite aguda. E essa paciente aí, o cisto, você vê a ultrassom que você fez e a CPRE, esse cisto remanescente ele é mais largo do que o hepático comum. Sim, exatamente. Isso chamou bastante atenção também, viu? Então, esse cálculo pode ter sido feito, sido construído nesse cisto remanescente. Esse cálculo, para mim, não está parecendo cálculo migrado, não. Está parecendo cálculo primário. Você sabe, viu, Marcos, que essa sua impressão, quando, não sei se bota a imagem da colange aí quando saiu o cálculo. Aquele cálculo não parece um cálculo formado realmente na vesícula, né? Fernando, coloca a imagem da colange, da endoscopia. Quando você olha mais um para frente, Fernando. Aí, ó. Quando você olha o cálculo, olha lá, um cálculo facetado, irregular, meio alongado, assim, realmente não parece ser um cálculo que se formou mesmo na vesícula biliar, né? Pelo menos, assim, é uma suposição. Não tem parâmetros como falar, realmente. Não tem, infelizmente. Mas eu também tenho a mesma experiência que você, Marcos, exatamente a mesma experiência. Aliás, a gente que faz assim bastante, né, há muito tempo, né, a gente acaba tendo sempre a mesma impressão das coisas, né? Realmente é uma coisa importante. Eu queria saber se alguém tem mais algum comentário, Rodrigo. Eu quero fazer um comentário, Celso. Opa, Humberto, vamos lá, Humberto. Quer dizer, mais do que justificada essa sua abordagem, pelo fato de que nós temos um colédoco fino, nesse caso, e você teve que fazer uma abordagem alternativa da via biliar que não é isenta de complicações. Exatamente. A mais temida nesse caso aí não seria nem sangramento, seria perfuração, colédoco fininho, etc., né? Então, está mais do que justificada essa questão de fazer com tempo de diagnóstico, né? Nós estamos falando de pacientes assintomáticos e não é raro a gente ser chamado pelo cirurgião que está fazendo uma colestectomia e o cirurgião cuidadoso, mesmo sem nenhuma suspeita clínica prévia à colestectomia, faz uma colange perioperatória e o colega está cheio de cálculo e o paciente tem provas de funções hepáticas normais e tem nunca ficou equitérica, clínica para o lado da vesícula só, né? Então, tem muitos pacientes assintomáticos que o sintomático, como a Raquel lembrou, quer dizer, eu acho que o sintomático, se a gente não tiver na mão tomografia, ressonância, ecoendoscopia, a clínica com a prova funcional hepática e com ultrassom de abdômen bem feito, você manda esse paciente para a CPR sem custo. Exato. O que a gente tem visto é o contrário, o paciente com quadro clínico clássico, ultrassom de abdômen bem feito, prova funcional hepática alterada, e o paciente 2, 3 dias internado esperando uma colangio-ressonância para fazer o diagnóstico de colédocolitise.
Eu queria ouvir a opinião de vocês, mas nesses casos clássicos, se está demorando, eu abro mão de qualquer exame complementar, seja colangio-ressonância ou até a ecoendoscopia, tá? É o contrário. Não são todos, Concordo. né? Não são todos, mas você agiliza a alta hospitalar em 1, 2 dias ou mais até, né? E o custo, né? Que isso tem a ver. Perfeito. Agora, Obrigado pelos nessa comentários. questão da migração, fica muito claro quando o paciente vem com a história, está esperando 2 meses, como o Marcos falou, Marcos Clarencio, e o paciente teve uma clínica compatível com pancreatite. Então, nesses casos com pancreatite, então, em 50% dos casos, a CPR mostra que não tem mais nada, né? Isso é estudo comprovado, não é por ressonância, é por CPR. Você vai lá, faz a CPR com pancreatite prévia, 50% não tem mais nada nos casos de Exato. cálculos pequenos, né? Então, também é Perfeito. questão de custo e de evitar morbidade para os pacientes. O paciente vem com mesmo sem diagnóstico de pancreatite em hospital, teve uma dor que achou que é do cálculo, ficou em casa, dor abdominal, vômitos, etc. Não fez um quadro clínico para ir ao hospital, mas você pode interpretar como uma pancreatite. Nesses casos, acho que também cabe um exame prévio, a Perfeito. CPR. Rodrigo, queria saber se você tem algum comentário para fazer a respeito desse caso, que a gente já está no tempo. Por favor. E talvez eu teria uma curiosidade de rever o exame de imagem prévio, ver se esse paciente já tinha um cístico dilatado, e quão dilatado era. Hoje a gente tem dilatações císticas como um Todani 6, né? Então, assim, isso também está associado com neoplasia de via biliar. Coto cístico muito grande, alguns casos se mantém o infundíbulo da vesícula, é sem dúvida uma causa de paciente apresentar coledocolitíase depois. Perfeito. E só um comentário também sobre o que estava sendo falado, eu não utilizo nenhum tipo de parâmetro clínico ou de laboratório para considerar o paciente em risco ou não de ter coledocolitíase. Para mim, a colangiografia intraoperatória na colestectomia, qualquer que seja, é mandatória. Não só para ver se a gente está no ponto anatômico correto, trabalhando corretamente, não causando lesão iatrogênica de via biliar, como ver litíase de via biliar e anatomia de toda a via biliar extra e intrahepática. Não faz muito tempo, faz pouco tempo, fomos fazer uma coisa externa, não tinha suspeita nenhuma. Uma paciente que, inclusive, já tinha exames de imagem de autoimune. Na colangiografia intraoperatória, a gente viu um cisto de coledo, depois a gente confirmou uma colangioressonância, e agora a gente acabou de indicar uma ressecção da via biliar extrahepática dessa paciente. Então, assim, para mim, colangio é mandatória durante uma colecistectomia. Perfeito. Bom, gente, como a gente já deu o horário, eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos. Eu quero desejar uma boa semana a todo mundo e também um excelente fim de semana, e nós nos encontraremos na próxima semana, né, no mesmo horário, às 6 horas da manhã. Muito obrigado a todos e tchau para todo mundo aí. Tchau, Tá? bom dia. Bom dia. Encerrando. Bom Tchau, dia. Marcos. pessoal. Tchau, Bom dia, fim de Rodrigo. semana. Bom dia. Humberto. Bom dia a todos. Lembrando, Bom dia. Otávio, que a amizade continua, viu, Otávio?